Porque o planeta mais próximo do Sol ainda continua sendo um mistério. Poderia parecer que Mercúrio já deveria ter sido estudado de cabo a rabo. Ele está perto, é pequeno, pode ser visto da Terra há milhares de anos. Astrônomos antigos o observavam sem telescópios e os modernos estão equipados com tecnologias com as quais antes nem sonhavam. Mas a realidade é mais estranha do que se espera. Em toda a história da humanidade, apenas algumas sondas conseguiram se aproximar de Mercúrio. Então, o que torna esse mundo tão inacessível? Calor infernal, frio extremo, quase total ausência de atmosfera. Isso é apenas a superfície do problema. O verdadeiro mistério está em como é difícil não ver Mercúrio, mas chegar até ele e entender o que ele realmente é. Mercúrio, um mundo de calor infernal, frio intenso, atmosfera extremamente rarefeita e enormes crateras. A pequena planeta foi ativamente estudada por astrônomos da Assíria, da Grécia Antiga, do Egito e da China, assim como por astrônomos indianos e árabes. Mercúrio foi visto pela primeira vez através de um telescópio por Galileu Galilei no século XVII, enquanto observava as fases de Vênus. Depois disso, muitos cientistas observaram o planeta. Pierre Gassendi, Giovanni Zuppi, John Beavis e Hans Rütter. As pesquisas continuam até hoje, só que agora sondas terrestres orbitam Mercúrio, coletando informações literalmente aos poucos. E, mesmo assim, até o momento, este é o planeta menos estudado do Sistema Solar. Vamos tentar entender o porquê. Hubble. Enviar uma sonda para Mercúrio é uma tarefa muito difícil. Por isso ele foi visitado por apenas duas sondas, Mariner 10 e Messenger. Atualmente, nenhuma sonda automática terrestre é capaz de voar diretamente até o planeta, sem utilizar manobras gravitacionais em vários estágios. Para entrar em uma órbita altamente elíptica, a sonda precisa desacelerar bruscamente, mas para se aproximar da superfície de Mercúrio, pelo contrário, é necessário acelerar. Essas mudanças de velocidade consomem rios de combustível. Por isso, em toda a história da cosmonáutica, não foi possível enviar um grande número de sondas para as proximidades de Mercúrio. Mas aquelas que visitaram a órbita do planeta enviaram para a Terra muitas fotos e dados que ajudam a entender esse mundo estranho. Mariner 10 partiu para Mercúrio em 1973. Curiosamente, esse foi o último aparelho dessa série. Os demais foram renomeados para Voyager. Pela primeira vez, uma pequena sonda de 500 quilos, equipada com painéis solares, sobrevoou o planeta anão em março de 1974, chegando a uma distância máxima de cerca de 320 quilômetros de Mercúrio. No total, o aparelho fez 3 voltas ao redor do corpo celeste, e apesar da estadia tão breve, a sonda enviou muitas imagens para a Terra. Com a ajuda delas, foi elaborado um mapa de 40% da superfície do planeta. A humanidade viu a cratera Boccaccio de 135 quilômetros com uma torre alta em seu interior, observou uma região geológica caótica de origem desconhecida, considerada consequência de atividade sísmica, além de uma incrível cratera dentro de outra cratera. Hesíodo, mais Discovery.
Mariner 10 foi o primeiro a descobrir que, em termos de quantidade de crateras, Mercúrio supera até mesmo a Lua. Além das cicatrizes profundas causadas por asteroides, o planeta é coberto por desfiladeiros de 2 km de altura. A sonda revelou quase total ausência de atmosfera, restando só uma tênue névoa de hélio. Os dados de temperatura de Mercúrio, transmitidos para a Terra por uma sonda do século XX, diferem significativamente dos dados atuais. Naquela época, a amplitude variava de mais 180 graus Celsius durante o dia a menos 183 graus à noite. Informações atuais indicam que o dia em Mercúrio é marcado por um calor incrível, chegando a mais 500 graus Celsius, enquanto à noite o frio atinge menos 190. Isso significa que, nesse pequeno planeta, ocorrem as variações de temperatura mais significativas de todo o sistema solar. O próximo foi a sonda Messenger, enviada pela NASA em 2004. O aparelho alcançou seu destino em março de 2011 e estava equipado de forma mais avançada do que seu predecessor. Os desenvolvedores tentaram proteger a sonda da atividade solar 11 vezes mais do que na órbita da Terra. O aparelho de 1.000 quilos foi envolto em um material de isolamento térmico multicamadas e protegido por uma tela de proteção solar. Para dissipar o calor excessivo, foi utilizado um sistema especial de coletores. A sonda automática interplanetária estava repleta de equipamentos científicos diversos: câmeras para fotografia topográfica e detalhada, espectrômetros que mediam raios X, raios gama e indicadores de partículas de alta energia. No corpo da sonda foram integrados um altímetro e um magnetômetro. Numa noite de janeiro de 2008, após manobras exaustivas e várias órbitas, a sonda Messenger sobrevoou Mercúrio pela primeira vez, mas somente em 18 de março de 2011, devido às dificuldades mencionadas acima, a sonda automática interplanetária entrou em uma órbita altamente elíptica, o que levou 6,5 anos. É impressionante, mas as sondas enviadas a Plutão chegaram em apenas 3 anos. A missão da sonda é permanecer próxima à superfície do planeta por 2 dias mercurianos. Isso significa que o Messenger deve orbitar o corpo celeste por 1 ano terrestre. Durante o primeiro sobrevoo em 2008, a sonda enviou imagens valiosas para a Terra. Pela primeira vez, fotografaram o lado do planeta nunca antes visto por ninguém. Durante o período da missão, até a queda do Messenger em 2015 foram feitas mais de 227 mil fotos de Mercúrio. Em 2010, a sonda fez um retrato de família dos planetas do Sistema Solar. Esse é um tipo de desafio iniciado pela Voyager em 1990. Além disso, o Messenger registrou a maior cratera de Mercúrio, com 1.550 quilômetros de diâmetro e 3,9 bilhões de anos de idade, chamada de Planície do Calor. 11 anos após o lançamento de Cabo Canaveral, o Messenger, tendo esgotado todo o combustível e cumprido sua missão com louvor, caiu em Mercúrio perto da cratera Iannoshka.
O momento da queda, infelizmente, não foi registrado, pois esse lado do planeta não é visível da Terra. Mas a principal questão que se coloca diante dos iniciadores de tais expedições é a possibilidade de colonização do planeta. Esse objetivo é alcançável? No momento, o planeta está sem vida. Existe uma suposição de que há gelo de água em Mercúrio, de onde ele veio das cometas, que periodicamente visitam o corpo celeste. O vapor viaja pela superfície e se deposita no fundo das crateras polares, que nunca viram a luz do Sol. Se não levarmos em conta a difícil viagem até Mercúrio, para sua exploração serão usados os mesmos métodos que para a Lua. A presença de recursos valiosos e grandes reservas de energia solar, a gravidade significativa e o núcleo volumoso tornam o planeta um possível posto avançado para os terráqueos do futuro, pelo menos no nível de estações orbitais. No início da jornada humana na Terra, é difícil imaginar quais sentimentos eram experimentados. Este mundo revelou-se rico em alimento, sem o qual não se pode sobreviver por muito tempo, mas ao mesmo tempo não deixa de trazer surpresas na forma de perigos imprevisíveis. Desde os tempos antigos, observávamos e nos adaptávamos à vida aqui. Durante o dia, éramos aquecidos por uma pequena esfera amarela no céu, e à noite, outro astro iluminava nosso caminho. Parecia que tudo isso tinha sido criado por alguém especialmente para nós. Mas com o tempo, o ser humano começou a explorar cada vez mais profundamente seu lugar neste mundo. Seu horizonte se expandiu e ultrapassou os limites da Terra e até mesmo do sistema solar. Então, percebemos que não somos o centro do universo. E só recentemente descobrimos o quão imensos são o tamanho e a idade do universo. Ficou claro que nosso planeta é apenas um grão de areia entre incontáveis mundos girando ao redor de seus sóis, em outras galáxias. A Via Láctea é apenas uma das galáxias do grupo local, que faz parte do superaglomerado galáctico de Virgem, com mais de 30 mil galáxias, e existem milhares desses superaglomerados também. E isso é só na parte do cosmos que conseguimos observar. Infelizmente, não sabemos o tamanho exato do universo, mas mesmo aquilo que tivemos a sorte de descobrir já é difícil de compreender. E o cérebro humano ainda não é capaz de compreender totalmente essas proporções. E outro fato surpreendente é que nós não existiríamos se as estrelas não explodissem e espalhassem pelo espaço os blocos fundamentais para o surgimento da vida. Mas o que nos preocupa não é tanto o tamanho do universo, mas sim o tempo que nos é dado para estudá-lo. A pergunta mais intrigante é: quanto tempo me resta de vida? Pensar? Mesmo que você tenha a sorte de viver 100 anos neste mundo, você terá à sua disposição apenas 5.200 semanas. Se você já tem 25 anos agora, então restam 3.900 semanas para você. Se você morrer aos 70 anos, então terá apenas 2.340 semanas. O tempo está correndo, e o que vem depois? Todos os processos habituais no seu corpo vão parar. E a destruição contínua do organismo vai apagar também a sua personalidade, o que é chamado de morte informacional. Claro, não podemos esquecer da parte espiritual, mas sobre isso praticamente não sabemos nada, muito menos sobre o que pode acontecer com ela após a morte. Muito provavelmente nossa vida é tudo o que temos, e mortos permaneceremos para sempre. Mas, se pensarmos bem, os mais de 13 bilhões de anos que se passaram voaram para nós sem que percebêssemos, o que significa que os bilhões de anos após a morte também não serão sentidos por você. De acordo com uma das teorias sobre o desenvolvimento do universo, ele deve morrer após um certo tempo, então não será só você que estará morto. Tudo isso soa bastante triste e assustador. Esse assunto só causa arrepios desagradáveis. Por isso, sugerimos que você considere um ponto de vista não científico e, sem dúvida, subjetivo, que pode lançar um pequeno raio de otimismo. Então, só nos entenda corretamente, nós não sabemos mais sobre a existência humana do que você. O que isso significa? Concorde, é duvidoso que trilhões e trilhões de estrelas tenham surgido apenas para tornar o nosso céu incrivelmente bonito. Irônico é que recebemos a razão, permitindo-nos perceber que os humanos não são os protagonistas principais desse quadro. Pense bem,
Se o universo chegar ao fim, todos os nossos erros e más ações não vão significar absolutamente nada. Embora mesmo agora eles só signifiquem algo dentro dos limites que nós mesmos criamos. Mas no final, o universo vai nos libertar disso. Se a nossa vida é tudo o que temos para experimentar, então isso é a única coisa que realmente importa. É improvável que alguém governe o universo, o que significa que ele não deve ter regras, nenhum propósito próprio. Isso significa que nós mesmos podemos criá-los. E enquanto a humanidade não sair de cena, temos a oportunidade de realmente viver nossas vidas. Não se esqueça de valorizar cada segundo, explorar o mundo ao seu redor e a si mesmo, aproveitar a arte, a comunicação, a comida deliciosa e a bela natureza do nosso planeta. Não precisamos nos sentir separados do universo, pois somos uma parte inseparável dele, que além de tudo, pode compreender isso e muito mais, que é capaz de refletir e fazer descobertas incríveis que mudam a vida. Ainda temos tantas perguntas. Estamos sozinhos no universo? O que são nossas criações e a alma? O que é a vida? E será que realmente percebemos a realidade da maneira correta? Somos capazes de encontrar respostas? Nosso desejo e curiosidade vão nos ajudar. Afinal, outros mundos que sonhamos em visitar. Esta é a nossa única chance. E devemos aproveitá-la ao máximo. Em janeiro de 2005, pela primeira vez na história, a humanidade realizou um pouso suave de uma sonda espacial no sistema solar externo. Estamos falando da sonda Huygens, lançada em 1997, junto com a famosa estação orbital Cassini. Após cerca de 7 anos de viagem conjunta até o gigantesco sistema de Saturno, Huygens se separou de Cassini e iniciou um voo independente em direção a Titã. As imagens e alguns dados transmitidos pela sonda foram inesperados e surpreenderam os cientistas. O que foi tão incrível e misterioso que Huygens viu em Titã? As questões eternas sobre nosso lugar no universo e sobre a vida em outros corpos celestes fazem o ser humano buscar respostas além da Terra, após as primeiras decepções na busca por uma segunda Terra e na busca por vida em Marte. A atenção dos cientistas se voltou para Titã, o maior satélite de Saturno, que foi visto pela primeira vez por Christian Huygens ainda em 1655. A atmosfera excepcionalmente densa de Titã, que intrigou seriamente os cientistas, foi descoberta pelas sondas Voyager ao passarem por Saturno. Foi justamente essa atmosfera tão densa e misteriosa do satélite que se tornou o principal objetivo da pesquisa. Após um mês de voo independente até Titã, Huygens iniciou a descida à sua superfície. Isso levou 2 horas e 28 minutos, mas ao mesmo tempo a sonda coletava informações, fazia medições e fotografava a superfície do satélite. Os paraquedas reduziram um pouco a velocidade da queda, e o aparelho colidiu com a superfície a uma velocidade de aproximadamente 4,5 metros por segundo. E embora o pouso tenha sido suave, a aceleração da gravidade era 15 vezes maior do que a da Terra, o que fez com que alguns instrumentos sofressem sobrecargas temporárias. O sinal quase imperceptível do transmissor de rádio só chegou à Terra após 67 minutos. Esse foi o tempo que as ondas de rádio levaram para viajar de Saturno até nós. Mas todas as informações eram transmitidas por Huygens para Cassini, que então as retransmitia para a Terra. No total, foram recebidos mais de 500 megabytes de dados valiosos durante 147 minutos de voo e mais 72 minutos a partir da superfície. Depois, todos os canais de informação foram interrompidos. As primeiras imagens surpreenderam agradavelmente os cientistas. Eles encontraram na distante Lua paisagens familiares aos olhos, montanhas, planícies, rios, lagos, seixos e nuvens. A superfície terrestre apresenta canais sinuosos e, em alguns pontos, vestígios de rios que transbordaram. Será que esse mundo é realmente tão parecido com a Terra quanto o nosso planeta? A atmosfera de Titã é composta principalmente de nitrogênio e, em segundo lugar, vem o metano. Rios, lagos e mares são formados de metano e etano. As chuvas que caem lá são do mesmo tipo.
A temperatura na superfície de Titã é de cerca de 179 graus, o que significa que o gelo não derrete aqui. Huygens registrou vento a uma altitude de 9 a 16 km, com velocidade de aproximadamente 26 km por hora. Ao mesmo tempo, a 80 km de altitude, reina uma calmaria total na atmosfera, o que ainda não tem explicação. A sonda até gravou o som do vento durante a descida à superfície do satélite. O Titã, que exteriormente parecia tanto com a Terra como foi visto por Huygens, acabou se mostrando totalmente inadequado para o surgimento da forma de vida que conhecemos. Mas, após analisar todos os dados transmitidos por Cassini e Huygens, surgiram muitas hipóteses sobre a existência de formas de vida metanogênicas. Além disso, as simulações mostram que, possivelmente, há matéria orgânica suficiente em Titã para o início da evolução química. As pesquisas sobre Titã continuam, e por enquanto a questão sobre a existência de vida lá permanece em aberto. Vamos torcer para que sejamos testemunhas de novas descobertas relacionadas a esse satélite incomum. Coisas estranhas acontecem repetidamente, sem as quais não conseguimos imaginar. O céu noturno. Qual corpo celeste influencia diretamente muitos processos que acontecem em nosso planeta? Quais países titãs estão competindo pela liderança na exploração da superfície e do interior desse objeto? Claro, você já deve ter adivinhado que estamos falando da Lua. A presença desse satélite, assim como sua possível ausência em nosso céu, afeta ou pode afetar globalmente a vida da humanidade. É por isso que o estudo detalhado do maior objeto mais próximo de nós é uma prioridade para gigantes como os Estados Unidos e a China. Aqui está presente a velha e boa luta pela supremacia e pelos recursos, dois males que perseguem a humanidade durante toda a sua existência na Terra. Mas quem vai vencer essa corrida espacial? Vamos dizer logo, por enquanto a China está na liderança, enquanto a NASA, com seu programa Artemis, segue tristemente na retaguarda. Então a Lua. Como exatamente ela se formou e quando se tornou nossa vizinha? Existem 3 hipóteses principais sobre o surgimento do satélite em nosso céu. A primeira diz que a Lua e a Terra se formaram a partir da mesma nuvem protoplanetária. A segunda afirma que a Terra, sendo um objeto maior, capturou a Lua com sua gravidade e a fez girar ao seu redor. Mas a hipótese mais popular, confirmada pelos resultados das amostras de solo e outras pesquisas, é a do grande impacto, ou mega impacto. Trata-se de uma antiga colisão da Terra com um objeto de tamanho semelhante, aproximadamente do porte de Marte. Como resultado desse evento catastrófico, a Lua se formou a partir dos destroços. Quais são as novidades do mundo científico que surgiram recentemente e que confirmaram parcialmente a última teoria? Elas estão relacionadas às atividades das sondas chinesas Chang'e. As tarefas atribuídas a elas consistem em estudar a superfície e o interior da Lua, já que o projeto faz parte do Programa Lunar Global da China. Chang'e 3 levou o rover lunar Yutu à Lua e Chang'e 4 possibilitou o pouso do rover Yutu 2 na superfície do satélite. Chang'e 5 em 2020 trouxe para a Terra amostras do solo lunar pela primeira vez desde 1976. Já o Chang'e 6, no verão de 2024, realizou algo sem precedentes. Ele coletou solo do lado oculto da Lua. Na verdade, essa missão teve vários eventos exclusivos. Por exemplo, o Yutu 2, pela primeira vez na história da cosmonáutica, tirou uma foto do lado oculto do nosso satélite a uma curta distância. Como não é possível transmitir informações diretamente desse hemisfério para a Terra, já que a Lua está em captura de maré e está voltada para nós com o outro lado. A China cuidou de resolver esse problema com antecedência. Já em 2018, um satélite retransmissor artificial chamado Gekiao foi colocado no ponto de Lagrange entre a Terra e a Lua. Ele atua com sucesso como intermediário e transmite informações valiosas ao Centro de Controle de Voos de Sondas Espaciais da China. Aliás, o rover lunar Yutu 2, mesmo em modo de hibernação, teve que suportar as temperaturas extremas da noite lunar
Quando os instrumentos registraram cerca de menos 190 graus Celsius, o aparelho ainda está no lado oculto da Lua e se move por lá de forma extremamente lenta, literalmente tateando o terreno. Ao explorar a superfície do nosso satélite, a velocidade de tartaruga se explica pelas características do solo, que são diferentes do lado visível do satélite. Ao mesmo tempo, o veículo lunar se tornou recordista em tempo de operação, pois funcionou na Lua por 340 dias terrestres. O que o aparelho descobriu no lado oculto da Lua? A questão é que a China não tem pressa em compartilhar com o mundo notícias importantes e, muito menos, sensações, em parte porque não quer ajudar seus principais concorrentes na corrida da missão organizada pela NASA chamada Artemis. No entanto, algumas informações ainda acabam vazando para as revistas científicas Science e Nature e, consequentemente, para os portais de mídia. Até o momento, sabe-se que, no lado oculto da Lua, a sonda chinesa encontrou esferas de vidro anortosíticas incomuns, que provavelmente têm origem em impactos, e foram imediatamente chamadas de vidro de meteorito. Aparentemente, elas surgiram aqui como resultado de ataques de asteroides, quando a superfície literalmente derreteu, devido à alta temperatura provocada pelos impactos. Além disso, o Yutu-2 também encontrou olivina e ortopiroxena, que provavelmente vieram à superfície a partir do manto da Lua. Durante o impacto, foram medidos os níveis de radiação na superfície do satélite e, aliás, pela primeira vez, descobriu-se que esses parâmetros são quase o dobro dos da ISS e 200 vezes maiores do que na superfície da Terra. Também foi realizado um experimento biológico único a bordo do módulo de pouso. Em um recipiente especial, havia sementes de batata, canola e outras plantas, além de ovos e moscas das frutas. Após o pouso na Lua, as sementes foram automaticamente regadas com água e, posteriormente, algumas delas germinaram, o que se tornou uma sensação biológica, pois foi o primeiro caso de germinação de sementes na superfície de outro corpo celeste. Qual descoberta do rover Yutu-2 mais chamou a atenção do público? Qual foi a mais impactante? Um objeto estranho que o aparelho avistou em dezembro de 2021 a cerca de 80 metros de distância. Era um objeto de formato cúbico e de finalidade desconhecida, mas isso parecia ser apenas a distância. Ao se aproximar, ficou claro que era uma pedra de configuração original, provavelmente desprendida de algo maior e lançada das profundezas da cratera. No momento, Yutu-2 permanece na cratera von Karman, continuando suas observações e entrando periodicamente em modo de hibernação quando chega mais uma noite lunar. Foi assim que a China ficou à frente do resto do mundo e foi a primeira a começar a explorar o lado oculto da Lua, o mais misterioso e inexplorado. O que pode ser dito sobre Chang'e 5, onde e quando a sonda, batizada em homenagem à deusa chinesa da Lua, pousou? Em 1º de dezembro de 2020, a sonda retornável pousou com sucesso em um planalto basáltico com cerca de 2 bilhões de anos. Localizado no oceano, este é o maior mar lunar no hemisfério visível da Lua. O tamanho do Oceano das Tempestades é de aproximadamente 2.500 quilômetros e sua área é de cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados. Chang'e 5 não apenas pousou, mas também coletou mais de 1 quilo de amostras do solo lunar dessa região e as trouxe para a Terra. A cápsula caiu nas estepes selvagens da China, em uma região chamada Mongólia Interior, o que surpreendeu os cientistas quando os resultados da análise das amostras do solo lunar foram parcialmente divulgados. A idade das rochas encontradas no planalto basáltico era de cerca de 2,5 bilhões de anos. Isso não é surpreendente, porque o local é relativamente jovem, mas um fragmento era muito mais antigo. Sua idade é estimada em cerca de 4,2 bilhões de anos. O aparecimento dele aqui continua sendo um mistério, assim como o fato de que entre os vidros em forma de pequenas esferas foram encontrados amostras muito jovens, cuja idade não ultrapassa 123 milhões de anos. Isso contradiz completamente a teoria de que o vulcanismo na Lua cessou há cerca de 2,5 a 2,9 bilhões de anos. Mas por que não vimos erupções vulcânicas durante a observação visual do nosso satélite, já que esses eventos, mesmo em pequena escala, podem ser notados através de um telescópio? A resposta para essa pergunta ainda é desconhecida.
De qualquer forma, isso coloca em dúvida as atuais concepções sobre a geologia do satélite e exige mais pesquisas. Quais outras descobertas aguardavam a comunidade científica sobre as atividades da missão? Chang'e 5 encontrou um novo mineral fosfatado, o sexto elemento descoberto pelo ser humano na superfície da Lua. Além disso, cientistas chineses extraíram água das amostras do solo lunar. Isso aconteceu durante o aquecimento do material. Aqui, vemos a aplicação prática do conhecimento, por exemplo, na colonização da Lua ou na criação de uma base de apoio lá. Se de 1 grama do solo lunar é possível obter 76 mililitros de água, então de 1 tonelada já se consegue 76 litros de água, o que seria suficiente para 50 astronautas por um dia inteiro. Isso muda completamente a percepção sobre a superfície morta do satélite e torna os planos para sua exploração muito mais realistas. E, finalmente, Chang'e 6. Com o que essa nave conseguiu surpreender a humanidade? Em primeiro lugar, pelo fato de que, pela primeira vez na história, ele trouxe para a Terra 2 quilos de solo do lado oculto da Lua, mais precisamente da cratera Apolo. Ao mesmo tempo, a nave hasteou na superfície a bandeira nacional da Caesa. Até então, não havia nenhum símbolo terrestre nesse local. Baseando-se na experiência da estação automática anterior, Chang'e 6 trouxe amostras de solo para a Terra em 25 de junho de 2024 também para a mesma região, a região autônoma da Mongólia Interior. Os resultados preliminares do estudo das rochas do lado oculto da Lua têm sido divulgados muito pouco na imprensa científica. Em particular, é mencionado que o solo neste local é mais poroso e solto, além de ter sido encontrado muito plagioclásio na amostra. O mineral é considerado magmático e bastante comum no espaço. Por exemplo, ele foi encontrado no asteroide Itacava. Outro ponto importante é que o solo trazido contém pouquíssimos elementos terras raras de potássio e fósforo, os chamados caripe. Esse fato diferencia significativamente essa amostra daquelas que foram trazidas pela sonda Chang'e 5 e pela missão Apollo. Isso é mais uma prova de como os hemisférios visível e oculto da Lua diferem em suas características físicas e geológicas. Entre os pontos menos óbvios, vale destacar que essa diferença, assim como a presença de rochas semelhantes às da Terra, pode ser uma evidência indireta da veracidade da teoria do mega impacto. Mas como estão as coisas com os principais concorrentes? Os Estados Unidos, na corrida espacial chinesa? Infelizmente, o programa Artemis não tem tanto sucesso quanto os colegas chineses. Esse programa de pesquisa foi criado em 2017 pelo polêmico político Donald Trump. Até agora, apenas parte da missão Artemis 1 foi concluída com sucesso. A nave não tripulada Orion, lançada do Cabo Kennedy em 2022, ficou 25 dias no espaço e viajou por 3 dias na direção oposta. Em relação à rotação da Lua, isso é chamado de órbita retrógrada. Mas já a Artemis 2 e as etapas seguintes dessa missão estão sob grande dúvida. Eles previam um voo tripulado da mesma nave Orion, e depois o pouso de astronautas na superfície da Lua e o lançamento da estação lunar Gateway. No entanto, mesmo que esse plano venha a se realizar algum dia, os chineses estão muito à frente dos concorrentes neste estágio, e o problema não está apenas na simples competição entre países. A questão é que, se a sonda automática da República Popular da China conseguir descobrir recursos valiosos na Lua, é bem possível que representantes desse país monopolizem a área explorada do nosso satélite, não permitindo a entrada de mais ninguém. Preocupam especialmente os planos da China de alcançar o polo sul da Lua, onde, segundo previsões de cientistas, pode haver um grande acúmulo de gelo de água. Leia nas entrelinhas, um recurso valioso especialmente no contexto da futura colonização. Os Estados Unidos, por sua vez, até agora têm apenas planos de longo alcance. Até 2030, pouso no polo sul da Lua. Até 2031, pouso tripulado na Lua. Até 2032, desembarque no satélite com entrega de um cruzador lunar e assim por diante. Com a missão Artemis 10, que prevê uma longa permanência dos astronautas na superfície da Lua até 2035, o que você acha? É possível realizar esses planos ambiciosos? E quem será o primeiro a alcançar esses objetivos, mesmo que seja parcialmente?
Considerando a velocidade com que as tecnologias chinesas avançam, assim como o entusiasmo, até mesmo o fanatismo dos cientistas do país, a resposta para essa pergunta é óbvia. Sem dúvida, não se pode dizer que a NASA está inativa. Estão sendo desenvolvidos coletes anti-radiação, foguetes lançadores de CubeSats, satélites artificiais ultrapequenos da Terra e tipos inovadores de trajes espaciais lunares. Se resumirmos os resultados intermediários da corrida espacial, os Estados Unidos e a China têm agora um objetivo comum: quem chegará primeiro ao Polo Sul da Lua. O que o torna notável, em primeiro lugar, é a presença de gelo de água. Em segundo lugar, presume-se que existam ali crateras de escuridão eterna, espécies de armadilhas onde a matéria permanece nos estágios iniciais de formação do sistema solar. Em terceiro lugar, um ponto importante para as futuras missões são os hipotéticos picos de luz eterna, pontos na superfície da Lua que permitem recarregar continuamente os equipamentos com energia solar, por exemplo, durante a noite lunar, já que eles nunca ficam na sombra. A exploração da Lua e a primazia nessa questão, considerando a escala dos grandes participantes que entraram nessa disputa, influenciarão o equilíbrio de poder e a geopolítica do planeta Terra? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Bem, terráqueos, este não é o fim do vídeo. Ainda temos episódios muito interessantes e simplesmente espetaculares pela frente. Mas para que eu possa continuar alegrando vocês com todos os personagens dos vastos espaços do universo, preciso do seu feedback. Você pode expressar isso de forma bem simples. Basta deixar um like eletrônico neste vídeo, afinal, não temos outro tipo de like por aqui. E continue a frase: eu sei. Assim você vai mostrar que estamos indo na direção certa. Não mude de canal, até a próxima.